Olá a todos e bem-vindos de volta ao canal. Aqui é Ticho, e estou empolgado em trazer mais um vídeo incrível sobre nossas novels. Se você é novo por aqui, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo interessante. E para os nossos espectadores fiéis, muito obrigado por continuarem nos acompanhando nessa jornada emocionante. Agora, sem mais delongas, vamos mergulhar de cabeça na novel de hoje. Capítulo 31. David se despediu de Arnold e voltou para a casa de Sally. Sally ainda estava dormindo, então David decidiu preparar o café da manhã. Ele foi até a cozinha e pegou 2 bifes Angus, preparando-se para fazer um bife de pimenta preta. Primeiro, David usou as costas de uma faca para amar os bifes. Isso é feito para soltar as fibras da carne, resultando em uma textura macia e suculenta e melhor absorção do sabor durante a marinada. Depois de amaciar os bifes por quase 3 minutos, David começou a mariná-los com sal, suco de cebola, açúcar, vinho tinto e pimenta do reino. Enquanto marinava, ele tirou 2 garrafas grandes de leite do depósito e as esquentou em uma leiteira. Ele derramou o leite aquecido em 2 xícaras e fritou alguns ovos à parte. A essa altura, os bifes estavam quase prontos para marinar. David colocou um pedaço de manteiga em uma panela e esperou que derretesse antes de adicionar os bifes para serem tostados em fogo alto. O objetivo do fogo alto é selar rapidamente a superfície dos bifes, selando a umidade. Quando os bifes estavam quase prontos, ele derramou o restante da marinada sobre eles e tampou a panela, deixando-os cozinhar em fogo baixo. Depois de alguns minutos fervendo, David estimou que estava pronto. Ele destampou a tampa, tirou os bifes e os colocou em um prato, regando-os com o molho. O aroma sedutor encheu o ar, e David cortou um pedacinho para provar. O sabor superou suas expectativas, com o centro do bife rosado e macio e os sucos ricos. David usou bifes de alta qualidade, mesmo com um método de cozimento simples, conseguiu criar uma refeição deliciosa e apetitosa. Ele colocou os ovos fritos e os bifes juntos em um prato e acrescentou alguns tomates fatiados e picles para apresentação. Seu café da manhã de dar água na boca agora estava completo. Olhando para sua criação, David deu a si mesmo uma pontuação perfeita para este café da manhã caseiro. O bife era saboroso, macio e visualmente atraente, rivalizando facilmente com os servidos em restaurantes ocidentais profissionais. No passado, David não era especialista em culinária, mas no mês que antecedeu o apocalipse, ele começou a experimentar cozinhar para garantir que não teria que comer mal no futuro. Ele até gastou dinheiro para receber orientação remota de um chefe profissional online. Isso levou a uma melhoria significativa em suas habilidades culinárias em um curto período. Neste momento, Sally acordou e saiu de seu quarto, coincidentemente vendo David ocupado na cozinha. Cheira tão bem. Que delícia você está fazendo, ela exclamou. David saiu da cozinha segurando 2 bifes. Ele disse, bifes grelhados. Fiz um para você também. Sally olhou para os bifes, emitindo vapor e um aroma rico, e seus olhos se iluminaram. Uau, eles parecem incríveis. Sally se mudou de David e o abraçou, dando-lhe um beijo na bochecha. Obrigado. David podia sentir que o olhar de Sally para ele parecia diferente hoje. Quando ela olhou para ele, seus olhos brilharam de amor. Acostumado a vagar sozinho no apocalipse, David se sentiu um pouco incomodado por ter de repente uma mulher ao seu lado, olhando para ele com olhos tão afetuosos. Ele olhou para Sally com um toque de desgosto. Você escovou os dentes? Não venha me beijar. HMPH, você está me rejeitando? Então eu definitivamente quero te beijar, Sally disse brincando. Quando David não estava prestando atenção, ela o abraçou novamente e deu 2 beijos em sua preocupação. Ela o segurou com força, como um coala, recusando-se a soltá-lo. David mostrou uma expressão desamparada. Desde que se tornou uma superpotência, as habilidades físicas de Sally também melhoraram significativamente. Embora eles estivessem apenas brincando,
Quando ela abraçou David, ele pôde sentir claramente que sua força era muito maior do que a de uma pessoa comum. Com esse nível de poder, com um pouco de treinamento em habilidades de combate, ela poderia facilmente derrubar vários homens adultos. Os super-humanos eram assim, não apenas possuindo habilidades especiais, mas também tendo superioridade física geral sobre as pessoas comuns. Acho que você deveria dar uma olhada. Pare de brincar e tomar o café da manhã. Tenho algo para fazer mais tarde, disse David. Entendido, disse Sally, finalmente soltando e indo para o banheiro para se refrescar. David sentou-se à mesa de jantar e começou a saborear seu café da manhã. Embora fosse apenas uma refeição simples, David se sentiu grato. Em sua vida anterior, muitas vezes ele passou fome a ponto de sentir tonturas e olhos embaçados, às vezes passando dias sem encontrar nada para comer. Não poderia ser comparado ao presente, onde ele concordou com um café da manhã tão generoso. Esta é a vida, David não poderia deixar de exclamar. Depois que terminaram o café da manhã, Sally se ofereceu para lavar a louça. Enquanto isso, David pegou seu telefone e começou a estudar em um aplicativo de mapas, preparando-se para encontrar o próximo reduto. Depois que Sally terminou de lavar a louça, ela se sentou ao lado de David. A propósito, o que você tem que fazer depois? David não planejava esconder isso dela. Vou sair para colher alguns cristais mutantes. Uma preocupação apareceu nos olhos de Sally. Então eu vou com você. Há tantos zumbis lá fora, estou um pouco preocupado se você sozinho. Depois de despertar seus superpoderes na noite passada, eles experimentaram suas habilidades na sala. Sendo um novo indivíduo desperto, David também não tinha muita experiência. No entanto, felizmente, depois de acordar, era como se suas habilidades se tornassem seus instintos e ele quase pudesse usá-las com habilidade. Sally, por outro lado, já conseguiu controlar os raios com proficiência. Com a intensidade do raio que ela lançou, matar instantaneamente um adulto ou um zumbi era moleza. No entanto, David aceitou sua oferta. Não há necessidade, há outra coisa que eu quero que você faça, disse David, tirando 30 cristais mutantes do espaço de armazenamento e colocando-os sobre a mesa. Com sua força atual, eles poderiam absorver cerca de 30 cristais mutantes por dia. Absorver mais cristais colocaria um fardo adicional em seus corpos, e o corpo precisaria de algum tempo para digerir essa energia. No entanto, para os super-humanos comuns recém-despertos, se conseguiriam obter 30 cristais mutantes em um dia já era uma questão. A probabilidade de encontrar cristais na cabeça de um zumbi era de cerca de 1 em 3. David matou quase 100 zumbis no supermercado para obter 35 cristais mutantes. Os super-humanos recém-despertos não apenas tinham menos energia em seus corpos, mas também se recuperavam lentamente. Normalmente, depois de liberar suas habilidades cerca de 10 a 20 vezes, sua energia se esgotaria e eles precisariam de muito tempo para se recuperar. Além disso, não era garantido que toda vez que usasse suas habilidades, poderia matar um zumbi. Então, um super-humano que conseguiu coletar 10 cristais mutantes em um dia já era considerado muito forte. No entanto, uma mochila de David continha impressionantes 3,6 milhões de cristais mutantes, então ele não estava preocupado em acabar. Esses cristais mutantes permitiriam que ele e Sally melhorassem rapidamente sua força nos iniciais e criassem uma lacuna entre eles e outros super-humanos. David disse a Sally: "Você fica em casa hoje e absorve esses cristais mutantes. Então, pratique sua habilidade de vibração." Capítulo 32. Sally perguntou: "Você não quer guardar um pouco para você?" "Não preciso de tantos." Da última vez, Sally passou um bom tempo cavando no supermercado para colher 35 cristais. No entanto, David havia acabado de dar a ela 30 cristais mutantes, o que surpreendeu Sally. David não contornou a Sally sobre o espaço de armazenamento. Sua identidade como reencarnador e a existência do sistema eram seus maiores segredos. Ele não revelaria uma dica única, mesmo para alguém próximo a ele.
Você não precisa se preocupar com isso. Se precisar de mais cristais, é só me pedir, disse ele. Sally sentiu-se profundamente comovida com suas palavras. David, pensando por um momento e continuamente em voz baixa, tem mais uma coisa. Eu quero que você fique de olho em Angus. Ao ouvir o nome Angus, Sally franziu a testa. Falando em Angus, sempre sinto que ele não é uma boa pessoa, mostrou Sally, e David sorriu, reconhecendo que a intuição de Sally era bastante precisa. Sally então perguntou, você também não confia nele? David acenou com a cabeça, dizendo, isso mesmo. É por isso que preciso que você cuide dele. Se ele causar algum problema, você não precisa ter misericórdia dele. Angus definitivamente não era páreo para Sally. A lacuna entre um usuário de habilidade e uma pessoa comum era como um abismo intransponível. Uma habilidade de combate de uma pessoa comum era simplesmente risível diante de um usuário de habilidade. A preocupação de David não era com Sally, mas com Arnold e Sophie. Sim, eu entendo. Não se preocupe, Sally o assegurou. David deu a Sally instruções suficientes. Ele se declarou, colocou uma mochila nas costas e se preparou para sair. A mochila continha comida, água e suprimentos médicos. Claro, ele usou uma mochila para esconder seus verdadeiros interesses. Embora tivesse espaço de armazenamento, ele não queria revelá-lo casualmente. Então eu vou me preparar para sair. Sally se declarou e abraçou David. Logo volte, ok? David deu uma tapinha nas costas dela. Não se preocupe, voltarei o mais rápido possível. Ah, e lembre-se de alimentar o cachorro para mim. Falando no cachorro, David olhou para Little Black, que ainda dormia profundamente em sua casinha. Para sua surpresa, Little Black cresceu significativamente durante a noite. Sua taxa de crescimento foi surpreendente. A gaiola original mal conseguia contê-lo. À medida que seu tamanho aumentava, Little Black não tinha mais a aparência redonda e fofa de antes. Agora parecia mais um verdadeiro cão de caça. Aff! Little Black pareceu sentir alguém olhando para ele. Quando abriu os olhos e viu David, virou-se e continuou a dormir. Little Black está crescendo tão rápido, exclamou Sally, espantada com a mudança em seu tamanho. David disse, parece que sofreu uma mutação, assim como nós. Sally ficou surpresa. Os animais também podem sofrer mutações? Isso significa que eles também podem desenvolver habilidades? David riu. Esse é o meu palpite. Caso contrário, como um cachorro poderia crescer tão rápido? David não deu mais vontade, sabendo que Sally aprenderia mais gradualmente no futuro. Dado seu tamanho, ele deve ser capaz de comer carne agora. Você pode tentar alimentá-lo com um pouco de carne hoje, David sugeriu a Sally, esperando que Little Black desenvolvesse uma impressão favorável dela. Afinal, Little Black era o combatente número 1 no ranking de poder no SJ City. Depois de terminar as instruções, David se despediu de Sally e abriu a porta para sair. Enquanto caminhava para o meio do corredor, de repente ouviu o som de uma mulher chorando na casa de Angus. Desde que tomou a poção genética, as habilidades físicas de David, incluindo sua audição, melhoraram. Além disso, com suas habilidades despertas, suas qualidades físicas gerais melhoraram ainda mais. Acho que você deveria dar uma olhada. Embora o soluço fosse fraco, a audição excepcional de David captou o que Angus está fazendo agora. Claramente, era o choro de Zoe. David franziu a testa. Normalmente, ele não se incomodaria com tais assuntos. No entanto, ele percebeu que o casal Arnold cuidava bem de Zoe. Depois de hesitar por um momento, David decidiu ver o que estava acontecendo. Ele caminhou até a porta de Angus e bateu suavemente. Quem é esse? Zoe pareceu assustada de dentro da sala. Sou eu, David. Ao ouvir a voz de David, Zoe soltou um suspiro de alívio. Aproximou-se da porta e abriu-a pela metade, olhando timidamente para David.
David, há algo errado. Zoe baixou a voz. Angus está dormindo. Você está aqui para vê-lo? David podia sentir que Zoe tinha um pouco de medo dele. Ele imaginou que era porque Zoe não queria que Angus soubesse que ela estava falando com ele. Balançando a cabeça, David respondeu, não estou procurando por ele. Ouvi você chorando e vim ver o que está acontecendo. Enquanto David falava, Zoe parecia se lembrar de sua tristeza e as lágrimas começaram a fluir novamente. Está tudo bem. Nós apenas tivemos uma discussão. Ele levou a comida para o quarto e se trancou, não me deixando entrar, explicou Zoe. David notou uma marca de mão vermelha no rosto de Zoe. Ele bateu em você. Zoe mostrou uma expressão de pânico e rapidamente balançou a cabeça. Mas vendo a expressão séria de David, ela sabia que não poderia esconder e assentiu. É minha culpa. Eu o perturbei enquanto ele dormia. Davi não podia acreditar. Zoe era bastante tímida. Angus não apenas bateu nela, mas também não lhe deu comida. David não conseguia entender por que ela ainda defendia Angus. Balançando a cabeça, impotente, David disse a ela, vá e fique com Arnold e Sophie. Se Angus tentar incomodá-lo, me avise. Para a surpresa de David, Zoe mostrou uma expressão conflituosa. Ela olhou de volta para o quarto onde Angus estava e depois para David. Sinto muito, David, mas ainda quero ficar com Angus. David se divertiu com a resposta dela. Você tem algum problema com seu cérebro? Ele bateu em você e não te deu comida, mas você ainda quer ficar com ele? Você acha que ele vai te tratar como um humano se você continuar se sacrificando? Zoe abaixou a cabeça, enxugou as lágrimas, mas permaneceu em silêncio. Vendo sua atitude, parecia que ela havia decidido ficar com Angus. David ficou sem palavras e não sabia mais o que dizer. Como se costuma dizer, uma pessoa lamentável pode ser bastante detestável. Como Zoe estava tão decidida, David não queria mais se preocupar com ela. Foi sua própria escolha. Não importa, faça como quiser. David se virou para sair, mas depois de pensar um pouco, enfiou a mão na mochila e tirou alguns pãezinhos e uma garrafa de água, colocando-os no armário que Angus usava para bloquear a porta. Ele deu esses alimentos em respeito a Arnold. Depois de colocar a comida na mesa, David se virou e foi embora, sem prestar mais atenção em Zoe. Obrigado. Zoe observou a figura de David partindo, sua expressão um tanto complexa. Capítulo 33. Depois que David saiu, ele desceu suavemente as escadas ao longo do corredor. O corredor estava em silêncio e David não encontrou nenhum vestígio de zumbis. Se alguém não soubesse, pensaria que o prédio já estava vazio. No entanto, enquanto David descia as escadas, ele ocasionalmente ouvia alguns sons falhavam vindos de várias salas. David sabia que aqueles eram os sobreviventes escondidos nos quartos. Os zumbis eram sensíveis ao som, então ficavam em casa quietos, sem ousar fazer muito barulho. Assim que David saiu pela porta da unidade, ele imediatamente encontrou 2 zumbis. Quando esses 2 zumbis viram David, eles ficaram excitados instantaneamente, como as melhores vendo suas presas. Eles rugiram e correram para David. Observando seus movimentos, David ficou um pouco surpreso. Em apenas uma noite, os movimentos desses 2 zumbis pareciam muito mais coordenados do que os zumbis que ele encontrou ontem. Os zumbis que ele encontrou ontem pareciam um pouco lentos, como se seus membros não pudessem acompanhar seus cérebros. Mas hoje eles podem correr como pessoas normais. Além disso, suas unhas pareciam ter gostado mais, parecendo bastante afiadas. A velocidade com que esses zumbis estão evoluindo é ainda mais rápida do que eu imaginava. No surto anterior, David ficou em casa durante o período inicial e não viu essas mudanças nos zumbis. David estendeu a mão, mas desta vez ele não convocou sua lâmina de guerra de liga. Ele simplesmente condensou o poder do espaço em sua mão, formando uma lâmina espacial rapidamente.
David lançou a lâmina espacial, distorcendo a luz circundante com o espaço, fazendo a lâmina espacial parecer uma folha semi-transparente. Quando a lâmina passou, a cabeça de um dos zumbis foi instantaneamente dividida em duas, e seu corpo perdeu força, caindo pesadamente no chão. A mão de David não parou e ele convocou outra lâmina espacial, cortando a cabeça do outro zumbi ao meio também. Dentro de alguns segundos, ele matou os dois zumbis sem esforço. Nada mal, essa habilidade espacial é bastante útil em combate. Ele não apenas tinha um forte poder destrutivo, mas também era mais seguro do que o combate corpo a corpo. David pegou um cristal mutante e o segurou em sua mão, absorvendo lentamente a energia dentro do cristal. Esta foi uma técnica que ele descobriu ontem à noite para usar o cristal mutante. Quando uma parte da energia de seu corpo for consumida, a energia do cristal mutante seria priorizada para reabastecer a energia de seu corpo. O excesso de energia seria então usado para aumentar a força do usuário. Em outras palavras, o cristal mutante poderia ser usado até certo ponto como um item de regeneração de mana. No entanto, nesta fase, esse uso era bastante luxuoso. David estimou que provavelmente ele era o único fazendo isso por enquanto. Bem, de qualquer maneira, ele tinha milhões de cristais em sua mochila, então não havia necessidade de ser mesquinho. David caminhou até os cadáveres dos dois zumbis e abriu habilmente a pele de seus testamentos. Ele apenas um cristal mutante em cada um dos dois zumbis, e David guardou os cristais em seu espaço de armazenamento encontrado. Você obteve um cristal mutante, 100.000 vezes o efeito de ataque crítico. Parabéns, você obteve 100.000 cristais mutantes. Depois de receber um ataque crítico de 100.000 vezes, um cristal mutante se transformou diretamente em 100.000 cristais, deixando David com um sorriso satisfeito. Não importa quantas vezes ele repetisse, a sensação de um golpe crítico de 100.000 vezes era sempre estimulante. Não posso perder tempo, preciso coletar mais cristais hoje. David continuou caminhando em direção à área residencial. Havia muitos zumbis errantes na vizinhança, mas eles estavam relativamente dispersos, ao contrário dos grupos agrupados nas ruas. Acho que você deveria dar uma olhada. Contanto que David tomasse cuidado para não atrair muita atenção dos zumbis, era relativamente seguro. Quando ele estava no supermercado, quase 100 zumbis não poderiam representar uma ameaça para ele. Agora, com habilidades despertas, esses zumbis achariam difícil representar uma ameaça para ele. Angus concordou com seu sono e olhou pela janela, percebendo que era apenas o início da noite. Ele enfiou a mão no bolso instintivamente, apenas para lembrar que já havia fumado seu último cigarro. Caramba! Angus ficou extremamente irritado sem cigarros para experimentar seu desejo. Ele distraidamente jogou o isqueiro sobre a mesa. Sobre a mesa havia 2 baldes de macarrão instantâneo que sobraram, com algumas pontas de cigarro misturadas à sopa, exalando um cheiro estranho. Angus olhou fixamente para o teto. Sem cigarros, sem comida, nada. Ele se sentiu agitado e começou a ter pensamentos aleatórios. De alguma forma, ele começou a pensar em Sally novamente, imaginando seu lindo rosto e sua figura sedutora. Uma mulher como ela, se eu pudesse tê-la pelo menos uma vez, valeria a pena morrer por ela. Angus ficou cada vez mais inquieto enquanto pensava nisso, então pegou o telefone e começou a navegar pelos vídeos. A internet ainda era acessível, mas agora estava inundada com informações sobre zumbis e o dia do juízo final. De repente, um vídeo chamou a atenção de Angus. No vídeo, vários homens aparentemente perturbados estavam torturando uma mulher em uma sala. A mulher estava completamente nua, seu corpo coberto de sangue e carne, continuamente implorando e gritando. Quanto mais a mulher gritava em agonia, mais excitados os homens ficavam. Eles riram loucamente, torturando a mulher de várias maneiras cruéis. O líder desse grupo chamava a si mesmo de Irmão Faca. Havia 2 mulheres desgrenhadas ao lado de Knife Brother, seus pescoços enfeitados com coleiras de cachorro, acorrentadas à cadeira de Knife Brother como cachorros.
Knife Brother direcionou o telefone de filmagem para si mesmo. Ele revelou um sorriso cruel para a câmera e ajudou para a mulher, dizendo, isso é consequência de não me ouvir. Depois de dizer isso, ele ordenou a seus irmãos que jogassem a mulher do andar de cima. A mulher implorou em vão, mas um grupo de pessoas a ergueu como um porco. Eles abriram uma janela e jogaram diretamente do prédio alto. A julgar pelo vídeo, tinha pelo menos 7 ou 8 andares de altura. A mulher soltou um grito de coração, seguido por um forte estrondo vindo de baixo, encerrando abruptamente seus gritos. Na sala, Knife Brother aplaudiu, e outros se juntaram à torcida, parecendo completamente um grupo de lunáticos. Os zumbis lá embaixo pareciam ter sentido o cheiro de sangue e invadiram rapidamente, submergindo o corpo da mulher. Angus assistiu ao vídeo com o coração batendo forte. Droga! Como um vídeo tão sangrento pode ser carregado tão abertamente? Talvez porque não houvesse mais pessoas responsáveis pelo gerenciamento e manutenção dos sites após o desastre. Esses vídeos violentos e sangrentos foram exibidos abertamente na página inicial do site. Espere um minuto, o plano de fundo neste vídeo parece tão familiar. No final do vídeo, Knife Brother falou para a câmera, dizendo, eu sou Knife Brother, um esper. Parabéns-me com irmãos ambiciosos para se juntarem à minha equipe e conquistarem o mundo juntos. Temos cigarros, álcool e mulheres aqui. Procurando ansiosas pela união dos irmãos. Por fim, Knife Brother deixou seu endereço abaixo do vídeo. Capítulo 34. Angus olhou para o endereço deixado pelo irmão Knife e ficou surpreso. O endereço que o irmão Knife deixou era o mesmo bairro onde ele mora atualmente, o mesmo bairro onde David e Sally moram. E a casa do irmão Knife fica a apenas um prédio de distância de David e deles. Não é de admirar que seja tão familiar. Está bem ao nosso lado. Mas o que exatamente é um médium? Angus continuou olhando para seu telefone, e a maioria dos comentários abaixo do vídeo insultavam o irmão Knife. Eles o chamavam de desumano e pior que os animais. Mas Angus não sentiu o mesmo. Pelo contrário, ele admirava o irmão Knife até certo ponto. Desde a infância, Angus admirava personagens durões em programas de TV e filmes. Aqueles bandidos que fariam qualquer coisa por seus irmãos, destemidos e invencíveis, eram ídolos na mente de Angus. Mas Angus foi expulso da escola no ensino fundamental porque frequentemente se metia em brigas. Depois de entrar na sociedade, Angus fantasiou em criar seu próprio sucesso por meio de sua dureza. No entanto, devido à falta de educação e habilidades, ele teve dificuldades na sociedade. Seus ex-amigos de escola passaram gradativamente para o ensino superior e pararam de contatá-lo. Uma enorme lacuna fez com que Angus se sentisse infeliz durante todos esses anos. Angus ficou cativado pelos vídeos do irmão Knife. Ele abriu a página inicial do irmão Knife e assistiu a um vídeo intitulado Recrutando Heróis de Todo o Mundo. No vídeo, o irmão Knife estava sem camisa, revelando seu corpo musculoso. Ele torceu sem esforço e quebrou uma fechadura em forma de U em duas partes. O irmão Knife jogou casualmente a fechadura quebrada de lado, bateu palmas e liderou para a câmera, dizendo, irmãos, o mundo mudou. Este é o pior dos tempos, mas também o melhor. Os vencedores reinam, os perdedores sofrem. Junte-se minha equipe, irmãos. Lutaremos juntos em tempos de dificuldade e compartilharemos a boa sorte. Um homem deve fazer algo por si mesmo agora e não se esconder covardemente em casa como um desperdício. O tom do irmão Knife foi dominado, suas ações ousadas. Ele acenou com a mão e disse, irmão, lembre-se disso. Não importa se você é um executivo corporativo, um chefão, uma celebridade ou um bilionário. Nada disso importa aqui com o irmão Knife. Entendeu? No mundo do irmão Knife, a força é rei. Se você é um dragão, você se curva diante de mim, se você é um tigre, você se deita para mim. Os vídeos do irmão Knife mostraram principalmente sua força surpreendente, com o propósito de recrutar mais aliados.
Muitos de seus vídeos eram explícitos e horríveis, causando desconforto. Da mesma forma, cada vídeo deixado como informações de contato e endereço do brother Knife abaixo. Angus de repente sentiu uma sensação de iluminação. Sim, que tipo de mundo é esse? Por que eu deveria me encolher aqui comendo macarrão instantâneo? Quando ele pensou em ter que enfrentar David todos os dias, receber ordens dele e depender dele para se alimentar, ele se sentiu patético. Quem foi David para fazer um show na frente dele? Um perdedor fraco como ele, como poderia ter uma mulher como Sally? Por quê? Só porque ele armazenou um pouco de comida e tinha uma casa. E daí? No mundo atual, nem a lei existe mais, e os títulos de propriedade são apenas pedaços de papel. Os suprimentos naquela casa, e Sally, que disse que tudo deveria pertencer a David? Num instante, Angus sentiu que entendia tudo. Ele estava animado e inúmeras ideias inundaram sua mente. Ele considerou cuidadosamente essas ideias ousadas e desenvolveu um plano em sua mente. Angus inveja um pedido de amizade ao irmão Knife e adicionou uma mensagem: Olá, irmão Knife. Tenho algumas informações importantes para lhe revelar. Depois de enviá-lo com sucesso, Angus sentou-se na cama, pegou os 2 baldes restantes de carneiro instantâneo da mesa e saiu do quarto. Ele mal podia esperar para gritar: Zoe está aqui. Angus vasculhou o quarto e encontrou Zoe deitada em outro quarto, instantaneamente aliviada. Zoe era uma parte essencial de seus planos futuros, e se ela fugisse, seus planos seriam arruinados. Zoe se sentou na cama e olhou para Angus, com uma pitada de nervosismo em seus olhos. Angus sentou-se ao lado de Zoe, com uma expressão de desculpas, e gentilmente um abraço. Zoe, me desculpe por esta manhã. Zoe ficou com tanta surpresa. Ela não esperava que Angus viesse e pedisse desculpas a ela. Angus olhou para Zoe seriamente. Você pode me perdoar? Eu prometo que não vou fazer isso de novo no futuro. Acho que você deveria dar uma olhada. Zoe ficou profundamente comovida. Bem, eu sei que você não quis dizer isso. Vendo Zoe perdoando facilmente, Angus sorriu imediatamente. Mas logo, seu sorriso congelou em seu rosto quando notou vários pedaços de pão na mesa de cabeceira de Zoe. De onde veio este pão? Sua expressão imediatamente ficou azeda. Foi dado a mim por David. Eu comi 2, e o resto é para você, Zoe respondeu. Uma sombra escura brilhou nos olhos de Angus, mas ele rapidamente forçou outro sorriso e gentilmente acariciou a cabeça de Zoe. Por que guardá-lo para mim? Você deveria comê-lo você mesmo. A culpa é minha por não ser capaz o suficiente e deixar você passar fome. Não se preocupe, não vou deixar você passar fome de novo. Zoe ficou impressionada com o gesto de Angus. Ela não entendeu por que Angus de repente teve uma mudança de caráter, mas ela especulou que talvez Angus tivesse amadurecido através dos eventos dos últimos 2 dias. Olhando para o homem diante dela, que lhe fez promessas, o coração de Zoe se encheu de felicidade e alegria. Ela estava grata por ter escolhido ficar ao lado de Angus. Você está com fome? Vou fazer um macarrão instantâneo para você. Angus tocou carinhosamente a cabeça dela e foi para a cozinha com um balde de macarrão instantâneo. Quando Angus se virou, seu rosto ficou imediatamente escuro. Maldito seja, David! Eu nem mesmo transei, e ainda assim você conseguiu seduzir minha mulher. Parece que você realmente pensa muito de si mesmo, hein? Angus fervia de raiva, o punho cerrado com força, as veias salientes. No entanto, ele caiu rapidamente em si. Esqueça, eu só pretendo tirar vantagem dessa vadia. Em seguida, Angus começou a fazer um instantâneo de carneiro para Zoe, seguido de uma massagem nos ombros e nas costas dela, retratando-se como um bom homem. Depois que Zoe terminou de comer o macarrão instantâneo, Angus carregou para a cama. Em meio ao olhar tímido de Zoe, Angus tirou sua roupa. De repente, Angus removeu algumas cordas e um rolo de fita adesiva. Querida, que tal jogarmos algo emocionante hoje?
disse ele, preparando-se para amarrar as mãos de Zoe com as cordas. Inicialmente, Zoe teve alguma resistência, mas considerando quão bom Angus tinha sido para ela antes, ela hesitou. Ok, mas só desta vez, ela relutantemente encontrou. Em pouco tempo, Angus amarrou as mãos e os pés de Zoe com cordas e selou sua boca com fita adesiva. Assim que terminou de segurar os membros de Zoe, sua expressão mudou imediatamente e ternura em seus olhos desaparecidos. Ele deu um tapa no rosto de Zoe com um tapa forte. Foda-se, sua puta maldita, seduzindo outros homens pelas minhas costas. Uau! Zoe de repente descobriu que algo estava seriamente errado. Ela começou uma luta violenta, mas suas mãos e pés estavam amarrados, deixando-a sem meios de resistência. Angus agarrou pelo pescoço e desferiu 2 socos. Então, você gosta de seduzir homens, hein? Mais tarde, vou me certificar de que você se divirta. Capítulo 35. Irmão Knife, alguém enviou uma mensagem dizendo que tem informações importantes para divulgar a você. O irmão Knife estava deitado em uma espreguiçadeira com os olhos semicerrados, parecendo relaxado. 2 mulheres estavam massageando suas pernas ao lado dele. Ao ouvir as palavras do homem, o irmão Knife zombou e estendeu a mão para tocar a coxa de uma das mulheres, dizendo, informação importante? Besteira! Ignore. O irmão Knife não levou a mensagem a sério. Desde que postou esses vídeos online, suas mensagens privadas foram inundadas com insultos de inúmeras pessoas, com todo tipo de linguagem vulgar e experiência. Quanto ao que realmente queria se juntar a ele, quase não havia. O irmão Knife estava preocupado com esse assunto nos últimos dias. Ele originalmente planejou estabelecer sua própria equipe e fazer seu nome neste mundo pós-apocalíptico. No entanto, a sua carreira chegou a um impasse. Depois de recrutar mais de 20 subordinados, ele não conseguiu mais encontrar candidatos qualificados. Além disso, ele agora estava enfrentando uma escassez de comida. Eles revistaram minuciosamente todo o prédio, roubando comida e mulheres de sobreviventes inocentes, matando muitos homens no processo. Mas com mais de 20 pessoas sob seu comando, para ganhar sua lealdade e manter sua imagem de líder justo e generoso, o irmão Knife nunca reteve sua comida, garantindo que fossem bem alimentados todos os dias. Na taxa de consumo atual, os alimentos se esgotarão em cerca de 10 a 20 dias. O irmão Knife ficou um pouco preocupado. Não sobrava muita comida no complexo residencial e ele não ousava sair para ir a supermercados ou lojas de hóspedes. Parece que teremos que explorar os outros prédios quando chegar a hora. Ir para os outros edifícios significava arriscar encontros com zumbis. O irmão Knife era uma superpotência com força aprimorada e ele próprio não tinha medo de zumbis, mas seus subordinados não possuíam suas habilidades de combate. Se ele perder os subordinados que recrutaram meticulosamente, seria uma perda significativa. Enquanto o irmão Knife estava perdido em pensamentos, o homem ao lado dele falou novamente. Irmão Knife, mas esse cara mandou uma foto e disse que quer oferecer uma namorada para você. Oh! O interesse do irmão Knife foi imediatamente despertado. Isto é impressionante. Mostre-me. Ok. O homem rapidamente entregou seu telefone ao irmão Knife. Dando uma sensação, o irmão Knife viu uma foto enviada por outra pessoa. Foi uma selfie. A foto mostrava um jovem alto e musculoso que parecia ter 18 ou 19 anos, mas era completamente careca com grandes tatuagens cobrindo seus braços. Atrás dele era um jovem completamente nua, fortemente amarrada a uma cama, com a boca selada com fita adesiva e os olhos inchados de tanto chorar. Abaixo da foto, havia uma autoapresentação do remetente. Olá, irmão Knife. Meu nome é Angus e quero entrar para o seu tempo. Esta é minha namorada e estou disposto a oferecê-la a você como prova da minha lealdade e me juntar à sua equipe. Angus também incluiu seu endereço e, para a surpresa do irmão Knife, Angus morava no mesmo complexo residencial, com apenas um andar de distância. Os olhos do irmão Knife se iluminaram.
Esse garoto não é ruim. Ele é forte e implacável. Um indivíduo talentoso. O irmão Kniff olhou atentamente para a garota na foto e comentou: quanto a essa garota, ela tem aparência mediana, mas sua figura é decente. Ela parece bem jovem, provavelmente não tem mais de 10 anos. Irmão Kniff, não está faltando mulheres no momento. O número de mulheres com quem esteve nos últimos dias supera o total de toda a sua vida. No entanto, o pensamento de que essas mulheres são namoradas de outra pessoa ainda desperta alguma inquietação em seu coração. Brincando com uma namorada de outra pessoa? Isso é tão excitante. Acho que você deveria dar uma olhada. Então ele invejoso uma mensagem para Angus. Você tem alguma notícia importante para compartilhar comigo? Do lado de Angus, ele ficou surpreso ao ver que o irmão Kniff realmente respondeu à sua mensagem e sentiu-uma repentinamente. Angus não perdeu tempo em compartilhar a situação com o irmão Kniff, especialmente a informação sobre David acumulando comida. Ele descreveu exageradamente, dizendo: aquele garoto encheu a sala inteira com comida. Provavelmente poderia durar vários anos sem problemas. Apenas alguns segundos depois que Angus enviou uma mensagem, ele imediatamente recebeu uma resposta do irmão Kniff: espere por mim, mano. Vou trazer algumas pessoas imediatamente. Se realmente há tanta comida como você disse, eu vou dar-lhe um grande crédito e jogo-lo um membro principal. Ao ver a resposta do irmão Kniff, Angus ficou entusiasmado. Mal sabia ele que, do outro lado, o irmão Kniff estava igualmente emocionado. Ele estava preocupado com a preservação de alimentos. Inesperadamente, Angus forneceu-lhe informações cruciais. Até os céus estão me ajudando, ha ha ha. O irmão Kniff estava de ótimo humor e disse rapidamente às pessoas ao seu redor: irmãos, reúnam todos. Temos trabalho a fazer. À medida que o céu escurecia gradualmente, David consultou o relógio e viu que eram quase 19 horas. Dezenas de cadáveres de zumbis estavam diante dele, todos eles com as cabeças enganadas pela lâmina espacial. Ao longo do caminho, David não hesitou em usar suas cristalizações, liberando lâminas espaciais enquanto reabastecia sua energia com cristalizações mutantes. Parecia ter poder de fogo ilimitado, liberando livremente as lâminas espaciais e bombardeando os zumbis. Conforme ele continuou a usar as lâminas espaciais, suas habilidades psíquicas também foram treinadas e aprimoradas no processo. O controle de David sobre o poder espacial aumentou muito. Não apenas sua precisão melhorou, mas enquanto as lâminas espaciais voavam, ele podia controlar levemente sua direção e ajustar sua trajetória de voo para rastrear alvos. Isso aumentou significativamente a taxa de acerto da habilidade de David. Além disso, David sentiu que seu nível de energia também aumentou. De inicialmente ser capaz de liberar apenas 10 lâminas espaciais, ele agora poderia liberar cerca de 20 antes de esgotar sua energia. O alcance de ataque e o poder destrutivo das lâminas espaciais também aumentou muito, de 10 metros para os atuais 20 metros. Com um progresso tão rápido, ele estimou que deixaria muitos usuários de habilidades psíquicas recém-despertos para trás. Hoje, só David consumiu quase 100 cristalizações mutantes em batalha. Onde poderia um usuário comum de habilidade psíquica obter tantas cristalizações mutantes? Ele estava muito satisfeito com seus ganhos hoje. Não só sua força melhorou muito, mas também coletou mais de 100 cristalizações mutantes. Sob o ataque crítico de 10.000 vezes do sistema, esses mais de 100 cristalizações mutantes se transformaram em mais de 10 milhões. David não conseguia nem imaginar como usaria tantas cristalizações mutantes. No entanto, recursos como cristalizações mutantes eram algo que ele nunca consideraria muito. É isso, hora de voltar para casa. Após um dia de batalha, apesar de reabastecer sua energia com cristalizações mutantes, ele estava começando a se sentir cansado. Além disso, as noites eram perigosas, e em áreas mal iluminadas, havia o risco de emboscadas de zumbis. David não queria acabar em uma situação difícil. E isso é tudo para o vídeo de hoje.
Espero que você tenha gostado de explorar essa novel comigo. Se você curte o conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E se você tiver alguma pergunta, comentário ou sugestão ou qualquer outra ideia para futuros vídeos, deixe tudo nos comentários abaixo. Eu adoro interagir com vocês. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.